Ok. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Deixa eu só me achar aqui onde que eu tô, que nós estamos, né? Está na página 52, tá, tia? Livro. E na 62 do arquivo aqui. Então vamos começar aqui a, a leitura. Só achar aqui. Ok, gente? Ah, é verdade aqui, ó. Na verdade, o que que a gente vai fazer hoje? O Felipe tá me lembrando. A gente vai ouvir o restante do áudio do Patchwork, que é aquele áudio que a gente começou a ouvir e a gente não terminou, né? E aí ele estava falando assim, aonde ele parou, né? Ele parou que a maior dor do ser humano não é a dor de não ter recebido aquilo que faltou, é a dor de não poder oferecer aquilo que tem para oferecer. Essa é a maior dor. Essa dor de não poder oferecer, de não conseguir oferecer aquilo que tem para oferecer, por conta de crenças limitantes, por conta de limitações de jeitos de pensar, redes neurais e todos esses vícios que a gente tem, né, no prazer negativamente orientado mesmo, né, nos vícios que a gente tem em nos vitimizarmos, nos vícios que a gente tem em chamar atenção pela doença ou chamar atenção pelo fracasso, né? As formas que a nossa personalidade criou para conseguir receber aquilo que achava que precisava, que é um olhar, uma atenção, um carinho, um amor, né? Então esse padrão, né, de viver, esse jeito de viver, ele impede a gente de doar o que a gente tem. E isso dói, na verdade. Isso dói muito, porque você não consegue ser você, né? A gente não consegue ser a gente. Então a gente parou aí no áudio, e aí a ideia é que a gente possa soltar esse áudio. Tá tudo pronto aí, Fê? Tô aqui falando para. Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar ouvindo. É só uma explicação, né? Que às vezes eu faço isso mesmo. A gente faz um estudo aqui, mas a gente não está estudando quebrando o hábito de ser você mesmo? É, só que daí eu abro outro livro no meio do livro que a gente tá e a gente vai indo, sabe? Eu vou aqui fluindo. Então a gente agora está escutando um áudio do Não Temas o Mal, do Patchwork, né? Que é lá da Eva Perracos. Medo do eu, dar e receber. Lógico, criou uma geração de pessoas que têm pena de si mesmas e Volta um passam pouquinho. a vida se lamentando. Passo adiante e abordaremos outro tópico que tem relação direta com o que acabei de dizer. É muito importante entendê-lo. Vou mostrar a vocês um novo ponto de vista sobre alguns fatores da vida interior do homem. A psicologia postula há algum tempo, muito corretamente, que as necessidades não satisfeitas do ser humano de receber geram condições danosas em sua psique. Tem sido dada grande ênfase a esse fator. Assim como o corpo fica tolhido quando suas necessidades não são preenchidas e ele não recebe as substâncias adequadas, também a alma humana fica tolhida quando suas necessidades ficam insatisfeitas e ela não recebe as substâncias de que precisa para florescer,
amor, afeto, calor, aceitação de sua individualidade. Tanto a alma como o corpo precisam de prazer. Sem ele, a pessoa fica aleijada, seu crescimento é tolhido. A criança impotente depende dos outros, do mundo exterior, para suprir suas necessidades. Dá-se pouquíssima ênfase e pouquíssima atenção à importância de dar. A frustração resultante de não ter recebido o suficiente foi exageradamente enfatizada nas últimas décadas, enquanto a frustração de não dar o suficiente foi muito desconsiderada. Já se afirmou, corretamente, que quem não recebeu o suficiente na infância teria dificuldade em dar de si mesmo, mas em geral não passa disso. É muito mais fácil curar o dano provocado por ter recebido de menos quando a pessoa percebe que ela não é impotente em relação ao passado, que possui forças capazes de instaurar um novo equilíbrio, mas isso só pode ser feito depois de entender a dor muito pior da frustração que ocorre quando ela não dá o que tem. Esse excesso de ênfase sobre um aspecto psicológico criou uma geração de pessoas que têm pena de si mesmas e passam a vida se lamentando porque saíram perdendo, porque não receberam o suficiente na infância e por isso são obrigadas a viver como incapazes. A capacidade de se desenvolver e dar existe sempre, uma vez que se admita essa possibilidade, uma vez que ela seja levada em consideração. Grande parte da dor que existe na vida interior do homem é a dor por reter o que ele tem para dar, e uma parte muito menor é decorrente de não ter recebido o suficiente no passado. Isso é muito fácil de perceber quando se pensa friamente no assunto. Se qualquer substância, qualquer força, qualquer coisa se acumula cada vez mais, este excesso cria necessariamente mais tensão. Este excesso existe, meus amigos, quer saibam ou não, quer vocês o restringam e o ocultem por causa do medo ou não. Portanto, muitos de vocês sofrem tanto em resultado de não se permitirem dar, seja o que for que lamentem e desejem receber. O fluxo de energia desses movimentos da alma é um contínuo, é um processo permanente. Vocês precisam cooperar com esse processo para serem saudáveis e plenos, e para isso precisam permitir que esse processo se realize sem entraves. Com isso, quero dizer, de acordo com as leis da vida, que determinam que as forças positivas sejam dadas aos outros e que recebam dos outros o que eles deixarem fluir para vocês. A religião enfatiza o aspecto de dar e ensina há muito tempo que dar amor é mais abençoado do que recebê-lo. Frisa constantemente, de uma forma ou outra, a importância de amar, isto é, dar amor, misericórdia, compreensão, etc. Mas nesse caso, a distorção ocorreu num sentido diferente. A distorção foi e ainda é a de que o amor aparece como um mandamento piedoso de sacrifício. Formou-se a imagem de que amar significa empobrecer-se. Amar assumiu a conotação de privação, de autossacrifício. Se a pessoa não sofre por causa do amor e pelo amor de outro, levando a pior de alguma maneira, isso não é considerado amor. O mandamento do amor passou a ser mais uma abstração
e contém a ameaça de obrigar a pessoa a praticar determinados atos contra seus próprios interesses. Até hoje, é exatamente esse o conceito inconsciente de amor para muitas pessoas. Não é surpresa que o homem tenha medo de amar. Se o amor for pintado como algo sem prazer, sacrificante, um ato que priva e empobrece a pessoa com o intuito de que ela seja boa e agrade a Deus ou a uma autoridade. Não é surpresa que o amor seja rejeitado se os sentimentos prazerosos que ele suscita no corpo são negados e acusados de pecaminosos. Teme-se duplamente o amor. Ou a pessoa se entrega à sua manifestação espontânea, e nesse caso é perversa, ou corta o sentimento que constitui sua força, e nesse caso o amor se transforma em um dever desagradável. A humanidade oscila entre esses dois extremos: continuar sendo a criança cobiçosa e egoísta, que quer apenas receber e não está nem um pouco disposta a dar, ou fazer um esforço para se adequar ao falso conceito de amor como foi descrito. Como as duas alternativas são indesejáveis, em geral, o homem pula de uma para a outra, embora um dos elementos possa ser mais forte. Somente quando vocês se encaram com muita honestidade e discernimento é que descobrem estas duas distorções. Pois bem, como pode ser criado o fluxo saudável de dar e receber se esses conceitos e atitudes errôneas barram o caminho? O medo do eu existe fatalmente nos dois casos, pois o impulso natural ou o ímpeto espontâneo natural é dar sem reservas, com a mesma abundância e generosidade de toda a natureza. Isso se aplica tanto ao nível exterior e material quanto ao nível mais sutil. Quanto maior for essa doação generosa natural, menos masoquista e sofredora será a personalidade, menos privará a si mesma. Quanto mais predominar a falsa doação, por meio do próprio empobrecimento e falta de autoafirmação, menos a generosidade real e o fluxo espontâneo poderão existir. Há inúmeras ocasiões no dia a dia de cada um em que a pessoa se vê a ponto de tomar uma decisão entre reter ou dar. A questão em si pode não ser importante, mas a atitude que está por trás dela é importante. A questão pode ser se ater a velhos rancores, a velha maneira separatista que exclui os outros por ressentimento ou censura, ou permitir que desperte do âmago do eu uma nova atitude espontânea. Essa última hipótese acontece naturalmente e não à força. A pessoa passa a ver novas realidades sobre o outro, que tornam sem sentido conservar o rancor. Ela não acha vergonhoso nem humilhante deixar de lado o orgulho arrogante. Não vê falta de caráter em compreender e perdoar. Muitos desses pequenos episódios enfraquecem a postura de guardar as coisas para si, que provoca mais dor que o fato de não receber. A partir daí é mais fácil e mais natural deixar que fluam os sentimentos calorosos. Mas, em algum momento, o eu precisa fazer essa escolha, manter a atitude antiga, excludente, restritiva, ou permitir o surgimento de uma nova força proveniente de seu íntimo e seguir esta força.
Nem é preciso dizer que esse momento de decisão precisa ser percebido. Este momento não é nunca inconsciente, no sentido de alguns materiais que são realmente inconscientes. Está bem na superfície, mas a maioria das pessoas prefere passar por cima dele, não se permitindo reconhecer esse minúsculo momento de decisão em relação a tantos problemas da vida cotidiana. Quando esse momento é reconhecido e efetivamente encarado, talvez tenha a aparência de um precipício. A nova maneira de ser pode parecer muito arriscada. A maneira de ser antiga, fria, separatista, quer a segurança, embora todos saibam, racionalmente, que isso não pode ser verdade, que não faz sentido. Entregar-se a essa força interior aparentemente nova parece deixar-se levar por uma grande onda desconhecida. Talvez vocês até sintam a alegria e a liberação que isso traz. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, temam os desdobramentos posteriores. Se vocês se soltarem e abandonarem a atitude destrutiva, seja ela qual for, por mais disfarçada que seja a sua manifestação exterior, vocês instituem uma maneira inteiramente nova de vida interior. É a cura que buscam e pela qual anseiam. É assim que ela ocorre, não de outro modo. Quando vocês chegarem a esse ponto de observação, não serão capazes de dar esse passo imediatamente. Vão se demorar um pouco nessa posição oscilante, observando com muita clareza como excluem a si mesmos, como, na medida em que se seguram, restringem as forças cósmicas em sua alma e guardam a si mesmos, dificultando o fluxo de saída. Quando observarem a si mesmos nessa região limite, tomarão ciência das implicações das duas alternativas: o velho modo de ser restrito, com todas as suas formulações rígidas, suas reações preconcebidas, e o novo panorama que se descortina. Depois de algum tempo de observação, neste momento de decisão sem pressão, mas apenas observando tudo e sabendo o que significa cada maneira de ser, finalmente terão a capacidade de deixar para trás os hábitos antigos que recusam a vida, o amor, os sentimentos, a felicidade, o desenvolvimento, a doação daquilo que tem a dar. Nesse momento, talvez vocês ainda não tenham sentimentos fortes, mas terão uma nova compreensão de si mesmos e dos outros. Essa nova atitude aumenta constantemente desde que não detenham o fluxo. O movimento de fluência é bonito, não pode ser devidamente descrito. Contém um mecanismo maravilhoso de autorregulação no qual podem confiar totalmente. Na medida em que deixarem para trás e abandonarem a atitude autocentrada, egoísta, de autopiedade ou autodestruição, o medo do eu diminuirá de maneira automática e proporcional. Algo novo começa a acontecer vindo de dentro. Os poderes criativos começam a atuar naturalmente. Assim, deixarão de tolher a si mesmos, deixarão de provocar frustração e dor a si mesmos, porque o imenso prazer de acompanhar esse movimento natural preencherá o seu ser. O prazer de dar e receber passará a ser possível, pois vocês não podem ter nenhum dos dois enquanto não adotarem essa nova atitude.
não poderão se abrir para receber se continuarem na velha postura de recusa e isolamento. Enquanto não eliminarem a restrição, será impossível dar, mas também será igualmente impossível receber. Um vaso fechado não pode ser preenchido, assim como não pode ser esvaziado. Quando se fecham e se guardam, não estão se protegendo de nenhum perigo, e sim se fechando a todas as saudáveis forças universais, aquelas que poderiam e deveriam fluir de vocês e que poderiam e deveriam fluir para vocês. Essa proteção empobrece e priva. Assim, é inevitável que a pessoa fique enfurecida. A pessoa comum encontra-se numa situação absurda, pois se fecha e se contém, se protege e se vigia excessivamente, incapaz de ser espontânea, sempre decidindo com a mente e a vontade, sem permitir que os processos criativos se manifestem. Dessa forma, ela frustra a enorme necessidade de fazer parte do processo criativo. Frustra a si mesma na medida em que se recusa o enorme prazer, a delícia de ser parte do fluxo de dar e receber. Não é um prazer esotérico de outro mundo, dissociado do corpo. É necessariamente também um prazer físico. A ironia, nesse caso, é que ela fica ressentida com o mundo por não lhe dar. O mundo quer lhe dar, no entanto, ela não consegue jamais ver o que lhe é dado. Ela passa cegamente pela vida, ressentindo-se por não receber, sem saber exatamente o que. Ela se ressente daqueles que realmente querem lhe dar algo que ela rejeita e assim se priva ainda mais do que quer fluir para ela. Isso a ajudaria a dar para também voltar a fazer parte do processo criativo. Em outras palavras, ela se desliga do fluxo cósmico, criativo, de dar e receber, da constante ida e vinda, do constante movimento que ocorre no processo vital. Meus amigos, estas palavras não são uma filosofia sem praticidade, bela, mas inviável na vida cotidiana. Não é assim. Estas palavras são da maior realidade prática. Podem ser aplicadas quando vocês quiserem, em qualquer ocasião que for um momento de decisão, como afirmei. Essa verdade se aplica a todos os níveis do seu ser: físico, mental, emocional e espiritual, ou seja, ao ser total. Tudo isso é uma só coisa. O empobrecimento do homem é causado por ele mesmo, por não conseguir encarar o momento de que falei, recusando o que lhe é dado e o que deseja fluir a partir dele. O novo fluxo de saída quer acabar de uma vez por todas com aquele lugar apertado, restrito, ressentido, destrutivo, raivoso e rígido de onde vocês não querem arredar pé. Quem conseguir encontrar esse lugar em si mesmo e observar a si mesmo terá a melhor das oportunidades. Sua vontade de curar-se, de libertar-se, pode fazê-lo buscar a força interior e os recursos para tomar a decisão e colocá-la em prática de adotar uma nova postura. Todo o medo do eu, no fim, desaparecerá. O medo da própria negatividade desaparecerá quando vocês a expressarem em circunstâncias apropriadas. Quando esse medo for eliminado,
poderão atacar outro medo, o medo do prazer, o medo da felicidade, o medo da realização, o medo de seguir a corrente sem restrições. Verão então que se acostumar com a felicidade e o prazer não é tão difícil quanto parecia se quiserem dar o que está dentro de si. O medo só é insuportável enquanto querem apenas receber e não dar. Quem ainda está preso, consciente ou inconscientemente, ao estado de receber, fatalmente teme a realização e o prazer. Não tendo ciência dessa dificuldade com toda a sua importância e ramificações, se queixam de que o mundo os deixou insatisfeitos. Essas queixas e ressentimentos podem assumir muitas formas, tantas quanto as personalidades humanas. Muitas pessoas nem mesmo estão cientes de suas reclamações gerais contra a vida. Isso também pode ser racionalizado. Faz parte do trabalho do caminho descobrir isso em si mesmo, descobrir como vocês ficaram ressentidos e como se recusam a sair da postura negativa porque se sentem privados. E se sentem privados porque impossibilitam a doação do muito que têm para dar, portanto, têm medo de receber e impedem essa possibilidade. Assim, ficam duplamente frustrados. A recusa em se livrar da negatividade, a recusa em dar de si mesmos, torna vocês incapazes de receber prazer, deleite, felicidade, muitas vezes até sucesso material que não envolve as emoções. A grande alegria que sentem que existe fica necessariamente fora do seu alcance. Vocês não conseguem tolerá-la. Ela os assusta exatamente porque estão encalacrados naquele ponto em que tudo o que desejam é absorver o que os outros dão. O processo não funciona assim. Toda a ênfase dada à libertação e ao bem-estar precisa ser igualmente dada à frustração de não dar e de não ser capaz de receber. Caríssimos amigos, que essas palavras possam abrir o caminho que possibilite a passagem que vocês buscam tão ardentemente com uma parte de sua natureza, mas continuam negando a si mesmos com outra. Talvez essas palavras acendam uma chama para que possam ver e, aos poucos, decidir deixar para trás tudo que barra o caminho para o seu destino. O seu destino é a completa realização e o prazer supremo. Sejam abençoados, fiquem em paz, fiquem com Deus. Fazer um instante de silêncio. Ok. Alguém quer dizer alguma coisa? Oi, Sim. sim. Oi, Rade. Enquanto eu escutava tudo, assim, que era uma abertura do coração muito grande, eu senti, assim, toda a força da oração de São Francisco de Assis, e nisso, sintetizado, né? Que dando que se recebe, né? Perdoando que se é perdoado. E como fazer essa mudança interna desse foco no receber para o foco no dar, e se dar.
E eu estou assim, como muito agradecida da simpleza de como tudo vai encaixando e de que tudo é a mesma informação e que é essa verdade única do amor. Tô assim, tô bem emocionada aqui, com o coração bem aberto. Grata, grata, assim. Eu estou querendo escutar mais, assim, de, desse audiolivro, se for possível também ter acesso, ou como ter acesso. Eu gostaria. É muita coisa, né? A gente vai começar um estudo agora do Patchwork, de segunda à noite, das 7 às 8h30, que é essa palestra, que é uma palestra. O Patchwork, ele é do Não Temas o Mal, na verdade, né? Nós vamos começar. Então, nós vamos começar esse estudo, é um estudo de, no mínimo, 2 anos aí, para aqueles que se interessarem, né? Mas, assim, voltando para sua fala, o que que isso tem a ver com o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Tudo a ver, porque se a gente está vivendo como mendigos, o que que a gente vai materializar na nossa vida? Escassez. Por quê? Porque o universo, ele não está julgando o que você está pedindo para ele, né? Ele está te dando o que você está pedindo para ele. Se você pede sofrimento, se você pede escassez, o universo, o propósito dele é te dar. O propósito da vida é te dar. E ela te dá o que você pede. Mas aqui, como no áudio, nós estamos ouvindo, que a gente ouviu, né? Ah, às vezes a gente não tem nem consciência do tanto de reclamação que a gente tem a respeito da vida, né? A gente não tem essa consciência mesmo. A gente está inconsciente do que a gente está plantando, do que a gente está pedindo. E, e eu estava lendo, eu estava também escutando uma outra palestra desse mesmo. Estava ontem no avião escutando que o universo externo, que é o que a gente vê, o mundo tridimensional, ele não é a realidade. A realidade é o nosso universo interno. O universo tridimensional que a gente vê fora, ele é só um espelho do seu universo interno. Então, assim, a gente vai chegando num momento que a gente não tem outro, não tem para onde correr. A gente vai assumindo 100% da responsabilidade daquilo que está acontecendo na nossa vida material, ali no nosso entorno. Por quê? Porque tem uma parte dentro de mim que não quer dar, ela não quer. Ela fala não para esse fluxo, porque se você fala sim, não tem outro caminho a não ser você prosperar. E aí você fala, ai, mas eu não sei fazer vídeo na internet. É muito além disso. É a sua mudança interna. A sua mudança interna, ela vai refletindo no externo. É você na sua casa compreendendo por que que eu não quero dar. No primeiro momento, a gente perceber que tem uma voz que fala, eu não quero dar. E num segundo momento, a gente começar a perceber que eu tenho medo de me entregar para esse fluxo também. Eu tenho medo do que pode acontecer se eu realmente abrir o meu coração para tudo e para todos. É uma energia muito forte, né? É uma mudança completa na vida de eixo. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo? E toda a prosperidade que você precisa fora, ela está dentro de você mesmo.
Você está sentado em cima de um baú de tesouros, precioso, pedindo uma moedinha fora. Eu sei que a gente ouve isso, mas está dando para entender melhor isso que a gente já ouviu em algum momento? Sabe, é começar a deixar para trás aquelas coisinhas, sabe? Aquelas coisinhas que a gente tem com o outro, assim, sabe? Aquela coisinha que a gente fica, ai, esse aqui é o meu espaço, sabe? Aquelas coisas que a gente fica e a gente quer que o outro fique do jeito que a gente quer que ele esteja, do jeito, sabe? De acordo com as nossas expectativas do que seria uma pessoa perfeita. É a gente ir entrando na vida real, né? Olhando para o outro e olhando para si mesmo, entendendo que somos seres humanos, temos qualidades, temos defeitos, e como que a gente aceita a vida como ela é, como que o outro é. Às vezes o outro funciona num chip completamente diferente do seu, completamente. Ao invés de ficar tentando mudar o outro, aceita, recebe, acolhe no seu coração. Claro, às vezes um comportamento do outro passa dos seus limites, coloca limites, mas com carinho, com amor. Não estou dizendo para você ser omisso com você, porque o amor começa com você mesmo. Lembrando disso, né? Então, aí você pode me perguntar, poxa, mas como que eu sei que é amor verdadeiro ou é a máscara do amoroso, que entendeu que precisa amar e aí ele quer ser amoroso para ser elogiado, para ser visto, que é o que quer receber, o mesmo, né, disfarçado. O amor verdadeiro, ele se inclui, né? O amor falso, ele nunca se inclui. Ele sempre se doa para o outro e esquece de si mesmo. Isso aí vai dar ruim, vai desequilibrar, porque é mentira, né? O amor verdadeiro, ele começa com você mesmo primeiro, e aí a partir do amor que você vai cuidando de você, você vai expandindo para os outros. Então, se você não está se cuidando, se você não está se permitindo ser mais feliz, cuidar do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, do seu trabalho, do seu dinheiro, não adianta querer cuidar do outro. Mas se você reconhece o lugar que você está, né? E fala, entendi, então eu vou começar a cuidar de mim primeiro, antes de cuidar de qualquer pessoa. Porque o começo do processo ele é egoísta mesmo, né? Você precisa cuidar de você. Porque senão você não tem para dar, a gente só dá para aquilo que a gente tem. O universo externo, ele já começa a se movimentar, porque a vida te trata como você se trata. É só um espelhamento. Se você se trata se chicoteando, se criticando, se dizendo que você é a pior pessoa do mundo, como você acha o que que você acha que você vai atrair no campo aí da potencialidade, nos átomos? O que que você está colapsando? Você está magnetizando pessoas que vão te maltratar, você está magnetizando pessoas que vão te excluir, pessoas que vão te acusar, porque é isso que você está fazendo com você. Se você mesmo se rejeita, se você mesmo chega, por exemplo, num lugar, uma coisa que é muito comum, né? A gente achar que a gente está atrapalhando, que a gente está coisas assim, sabe? É natural que você vai atrair rejeição, porque você está vibrando isso. Agora, se você se vê como um ser, ok, que tem os seus pontos a serem melhorados, né? Mas como um ser bonito, merecedor, que está dando o seu melhor, né? Que gosta de si mesmo.
que gosta de estar dentro do seu corpo ali, vivendo. É natural que você vai atrair ambientes e pessoas que te acolhem, que cuidam de você. Tá dando para entender, pessoal? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa assim, porque aqui nós estamos realmente numa missão de a gente ajeitar a nossa vida material. Aqui nós não estamos falando de espiritualidade de entrega, nada disso. Nós não estamos falando disso aqui ainda. Nós estamos falando aqui de você ajeitar a sua vida material, chakra um, né? Então você deve estar percebendo que o negócio ele é matemático. Se você tem alguma vingança dentro de você ainda e fala, eu não quero dar, é isso que você vai atrair para você. Você vai travar. Aí você fala, pô, mas como que eu forço sentir um amor pelo outro? Eu não quero dar mesmo. Primeiro assuma para você que você não quer dar mesmo, é o primeiro passo, né? Humildade para aceitar onde está. E aí, a partir disso, você vai se estudando, vai aprofundando e vai entendendo por que que você não quer dar. Por quê? Porque você está machucada, porque você está machucado. Porque em algum momento alguém fez alguma coisa para você que você ficou chateada, que você ficou chateado, né? E aí você vai se acolhendo nessa chateação, nessa tristeza, nessa dor. E aí, nesse se acolher, você já está desenvolvendo o amor, você já está começando a regar a plantinha. Mas se você fica fingindo que você não está chateada, que você não está chateada, e fica fingindo que você já está evoluído, evoluído, e que já está dando, só que não está, aí você está mais perdido do que quem está assumindo que está perdido, né? Porque você fala assim, nossa, estou perdido, não sei. Pronto, começou a se achar. Agora tem um monte de gente aí que está perdido achando que está achado. E tá pastando assim na vida material, sabe? Pastando mesmo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A matéria é sagrada, ela é uma oitava, só uma oitava diferente. É o mesmo amor, é o mesmo. É a mãe. Não tem diferença. Se você tá com o cofre trancado, o cofre tá trancado. Não tem nenhuma moedinha para você. Você abre o cofre, né? Aí, aí sim, a gente começa depois a poder falar de iniciações maiores, né? Que daí a gente está falando mais assim de se conectar mesmo com a sua herança, ancestralidade espiritual. Aí é outra coisa. Se tornar um canal, porque daí você está mais preocupado em ser um canal puro do que se você vai ganhar R$ 3.000 para pagar a conta o mês que vem, entendeu? Primeiro, necessidades básicas. É Maslow falou isso. Tinha um pessoal aqui com a Adriana, o Antônio e depois a Francelle. Vamos É, nessa ordem que tava já. tá. Eu estou aqui sentindo uma questão em relação a esse convite que eu senti nessa palestra, que é a gente que é ir além dessa mente condicionada mesmo, né? Porque quando fala que a alma também necessita do alimento em nós, é um convite também para que essa abertura do coração seja trabalhada, né? Para que esse alimento que a alma necessita também, né? Porque se antes a psicologia falava muito da questão da mente, que é uma questão que hoje, né, talvez precisasse para essa questão mais cognitiva, mas o convite agora é para ir além disso, né, de entregar mesmo esse fluxo e trazer essa nossa intuição, né, trazer o que o coração está dizendo, né, e alimentar esse nosso aspecto da alma mesmo, né, de ir além do que a gente já está cansado de ouvir, né? Assim, é porque a mente faz isso, né? A gente vai querendo alimentá-la e, na verdade, o convite aqui é o alimento da alma, né? Para que essa alma flua, tal. Então, eu estou aqui olhando para isso, assim, sabe? Que é um convite diferente, que é uma mudança de paradigma mesmo do que está fora da gente, né? Porque se está tudo dentro, se o universo é interno, está tudo aqui dentro, né? Então, eu estou refletindo sobre isso aqui.
Pois é. Aí, por exemplo, você compreendendo isso, tendo consciência disso, porque uma coisa é você fingir que você está dando, outra coisa é você ter consciência do que você está fazendo. Mesmo que no início seja uma austeridade inteligente. Por quê? Porque talvez no início eu tenha que usar a força de vontade para me mover nessa direção. Por quê? Porque eu tenho caminhos cerebrais, redes neurais, meu DNA, emoções viciadas e tantas outras coisas já acostumadas a ficar tanto tempo nesse lugar de querer receber, né? Ou fingindo que está dando para receber também, né? Para ficar bonito na foto, a máscara. Não. Então, nesse lugar, uma ação, por exemplo, né, de cuidar de um familiar, né, de lavar uma louça, de varrer um chão, ela começa a se sacralizar. Por quê? Porque você começa a perceber que a felicidade que você busca, ela tá no serviço que você não presta. De bom coração, é realmente assim, dizer sim e esquecer aqueles pensamentos que às vezes vêm assim e fala, pô, o outro tá abusando de mim, eu tô muito bobão aqui, tal, tal, tal. Sabe aquelas coisas que vêm, né? É, o outro aqui, eu dou tudo, o outro não dá nada. Sabe esses pensamentos que ficam gerando separatividade? É dar e não dar atenção para isso, porque pouco importa se o outro tá de sacanagem com você, se ele não tá, se pouco importa, você sabe que é ali que tá o seu alimento. Porque a energia, antes de chegar no outro, ela passa por você e ela te alimenta, ela enche o seu tanque de gasolina. E eu tô aqui, por exemplo, falando com vocês, eu tô me abastecendo nesse momento. Por que que eu. Esse é o primeiro compromisso que eu tenho na semana, para eu me lembrar de que é dando que se recebe, né? Já dá a linha da minha semana, né? Então, minha amiga, aquilo que parece ser uma coisa sofrida, pode ser tão gostosa se você realmente abrir. O sofrimento, ele tá porque eu ainda estou resistindo a dar, né? Eu pegar mesmo assim e falar, vem cá que isso aqui é meu, é a minha escola, é a minha lapidação, é a minha ascensão espiritual. Eu vou dar assim de coração mesmo para essa pessoa aqui que tanto já me deu, né? Falar um sim para ela assim, sem limpo. Aí você vai ver. Aí você acha que você está perdendo tempo, que você não está colocando tempo na sua profissão, né? No seu ambiente, né? Ah, estou aqui, estou perdendo tempo, podia estar colocando energia no meu trabalho. Eu digo para você, a melhor energia que você coloca no seu trabalho profissional é fazendo o que você está fazendo agora de coração aberto. Você vai ver que vai abrir. Se você dá de verdade mesmo esse sim, abre. Oi, Antônio. Bom dia, pessoal. Eu queria deixar um testemunho aqui de um processo longo que eu estou passando em relação a isso. É que eu estou há acho que mais de 2 anos, acho que desde antes do começo da pós, que eu comecei, a gente terminou agora, né? Então, desde antes do começo da pós, que eu estou nesse lugar que ela fala que é essa beira do abismo, né? Assim, que eu percebendo que o caminho é eu me entregar para o fluxo, é eu dar, mas sem a capacidade de dar esse passo ainda verdadeiramente. E eu não sabia muito bem por quê, né, isso. E esses 2 anos e meio, eles serviram para que eu pudesse, claro que eu vim servindo, né, assim, um pouquinho, né, em cada lugar, mas eles serviram para que eu pudesse justamente me nutrir antes. Então, através eu fui estabelecendo aos pouquinhos várias práticas no meu dia a dia de nutrição, né? Vários sadhanas, desde parar 5 minutos para me alongar, meditar mais, rezar mais, fazer pilates, fazer kung fu, né? Foram coisas que foram
me dando força no meu corpo, né? E me dando essa sensação de autocuidado, de autoamor. E agora, quando terminou a pós, o meu Dharma ele tem se aberto de uma forma que eu não sei nem explicar, assim, porque tem as coisas simplesmente têm acontecido e eu tenho podido, porque agora eu tô com o meu, que eu esqueci que o Thiago falou, eu tô com o meu tanque cheio e eu tenho podido aceitar esses convites, né? Então eu tenho entrado, a gente está com uma campanha muito legal aqui, eu moro no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, então eu tenho entrado nas campanhas ambientais de proteção aqui do Vale. Eu estou no conselho meio que coordenando o conselho da escola dos meus filhos. Muitas pessoas têm chegado para mim pedindo a jornada do propósito, né? Ou situações se apresentado em que eu apresento a ideia da jornada do propósito, as pessoas super querem e estão precisando disso. E nesse meio tempo, conforme eu vou assumindo esses compromissos, né, ainda vai voltando aquelas velhas formas de pensar, né, aquelas dúvidas. Mas a partir do momento que eu vou honrando esses compromissos comigo mesmo e vou me doando, é isso, assim, cada atendimento que eu faço parece que transmuta tanta energia e eu vou me firmando cada vez mais e tendo cada vez mais segurança nesse movimento de dar, né? E tem sido muito bonito e libertador, assim, né? Tem realmente aberto um fluxo, eu tenho compreendido que é através desse dar que eu posso me nutrir mais ainda. Mas eu precisei desse movimento anterior, né? Eu precisei desse movimento de me nutrir, de me dar antes, né? Desse movimento, né, que o Thiago disse, desse egoísmo, né? Então, tinham muitas chamadas fora de serviço, mas alguma coisa me dizia que eu não podia ainda dar, né? Eu sinto que era isso, né? Era esse lugar de me nutrir antes. E ao mesmo tempo, eu vejo que eu ainda sigo antigos padrões, né? Que é desse falso eu que acha que tem para dar também. E aconteceu recentemente de um retiro que eu me inscrevi, que eu senti que era isso, que era o coração me mandando, eu recebi os sinais, e era isso mesmo. Mas ao mesmo tempo tinha sempre uma vozinha dentro de mim, imaginando situações de recompensa, imaginando o quanto que eu ia receber de volta, o quanto que eu ia ser, as pessoas iam me, o quanto que eu ia receber de energia boa, né, de todo mundo. E ao mesmo tempo, nesses atendimentos que eu estou me abrindo, não tem nada disso, não tem nenhum tipo de expectativa, não tem nenhum tipo de imagem mental. Então, quanto que também, quando eu estou num lugar de querer só receber, existe essa agitação mental, né? A mente já começa, porque eu estou buscando alguma coisa lá para receber. Enquanto que quando eu me entrego para o serviço mesmo, não tem expectativa. Foi até me chegou a consciência hoje mesmo, assim, de quanto com esses atendimentos não tem nenhum tipo de pensamento anterior, né, do quanto vai ser bem sucedido, do quanto vai ser maravilhoso. É simplesmente um movimento natural. E um pouco essa imagem assim que eu queria trazer. Sei, certo. Eu acho que é isso, eu acho que o dar verdadeiro, ele é silencioso, sabe? Porque uma outra armadilha desse caminho é a gente cair no ego espiritual, né? É uma armadilha dentro desse caminho. O doar verdadeiro é isso que o Antônio está falando, ele é silencioso. Ele é assim, né? Tem uma música que fala pequenininho, pequenininho, pequenininho para seguir no caminho. Grande na alegria, grande no amor, grande na certeza do nosso Pai Criador. Então, assim, se você está achando que você é alguma coisa assim, que você é a luz divina, e você olha para sua vida, você está meio triste, você está meio assim, meio travado na relação com as pessoas, ou não está conseguindo se relacionar bem, ou ali não está se dando bem com a sua família, por exemplo, tem alguma coisa errada, né? Porque se você está no caminho mesmo, você é grande na alegria, grande no amor, né? Grande na certeza do nosso Pai Criador.
Então, assim, eu falo isso porque eu tô sentindo que a gente está precisando trazer esse tema aqui para o nosso grupo, que é para a gente não se perder nessa coisa de ego espiritual, né? Você quer ser espiritual mesmo? Ame, de verdade, dê sim. Aí você está sendo espiritual. E não queira nada em troca. Seja simples, sem fogos de artifício, sem coisas para impressionar, né? É simples. É dar e pronto. Aí você está fazendo bem a sua parte, você está evoluindo espiritualmente. Agora você fica meio muito cheio de nheco-nheco, sabe? Ah, porque isso, porque aquilo, aí desconfia, porque daí tem um impostor aí querendo assumir o barco, sabe? Quem dá, dá, quem serve, serve. E você vê a alegria, você vai sentir alegria quando você serve de verdade. Quem dá mesmo, porque para você amar, você precisa ser humilde, né? Você precisa ser humilde. Quem dá mesmo de verdade assim é humilde. É humilde, sabe? Aí começou a ficar muito com aquele ar assim, meio blasé, sabe? Meio tipo assim, a ralé do mundo e eu aqui, sabe? E desconfia disso aí, isso aí é esquisito, certo? Fran, eu acho que a gente vai precisar encerrar, minha amiga, tá bom? Mas eu tenho certeza que você já está conseguindo aí de alguma forma aí amadurecer um pouquinho para poder se acolher e responder suas perguntas, sabe? Eu acho que você já está começando a poder entrar nisso, tá bom? Ok, pessoal. Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar? Ok. Obrigado, pessoal. Beijos.